Durante anos, o torcedor do Bahia viveu a expectativa de ter a Fonte Nova com sua capacidade aumentada. Se eu te contar que ano que vem isso vai acontecer, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Vamos falar também a respeito do Mirassol, próximo aniversário do Bahia, que venceu um adversário cascudo na Libertadores. Vamos trazer também aqui situação de meia que quer retornar para o futebol brasileiro e pode cair como uma luva no Sport Clube Bahia. Ele já disse que quer voltar a jogar no Bahia. Vamos trazer tudo isso para você. Antes de começar esse conteúdo, eu te peço encarecidamente like e comentário nesse vídeo para ajudar a impulsionar. Peço também a sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Falar da Gera Service, que é nosso parceiro aqui do canal. Lembrando, né, meu amigo? Pensou gerador, pensou Gera Service. Gera Service tem todas as soluções para você não ficar sem energia. Venda, aluguel, manutenção, locação. Então ligue no 7132153629. No WhatsApp você encontra a Gera Service no 71981017506. E no Instagram você encontra a Gera Service no @geraservice_geradores. Lembrando que Gera Service tem tudo para geradores e além. Se você já tem gerador, meu amigo, eles têm um serviço que deixa o seu gerador silencioso. Se você sofre com poluição sonora, se seu gerador faz muito barulho, é a Gera Service que vai resolver esse problema. Então, ligue Gera Service e não fique no escuro, tá bom? Galerinha, vamos começando o nosso conteúdo aqui trazendo manchete aí a respeito do Mirassol, próximo aniversário do Bahia, e um jogo que promete ser chatinho pro Bahia ganhar, né? O Mirassol que vinha numa fase terrível, ganhou pela Libertadores e ganhou moral, né? O elenco tá com moral. Tá aí. Antes de pegar o Bahia, Mirassol vence Lanús na estreia da Libertadores da América. Tá aqui, ó, com gol de João Vitor, zagueiro ex-Vitória. O Mirassol começou aí a Libertadores com o pé direito, com o triunfo sobre o Lanús por 1-0 no estádio José Maria de Campos Maia, no Maião, lá ele. O Mirassol não vencia desde 29 de janeiro, quando derrotou o Vasco na estreia da Série A, mas encerra o jejum em grande estilo, superando o Lanús, que foi campeão da Sul-Americana sobre o Atlético Mineiro e da Recopa com 2 triunfos sobre o Flamengo. Então, Mirassol ontem não ganhou qualquer time não, tá aqui, ó. O retrospecto do Lanús enfrentando times brasileiros desde 2025, é o R10 Score que traz aqui, ó. Vasco empate, ganhou do Vasco, ganhou do Fluminense, empatou com o Fluminense novamente, empatou com o Atlético Mineiro, venceu 2 do Flamengo e aí perdeu ontem pro Mirassol. Isso não é bom pro torcedor do Bahia, né? Porque os caras principalmente ganharam no seu estádio, onde vai acontecer o jogo contra o Bahia, e ganha muita moral, né, velho? Os caras agora vão chamar a torcida pra perto. Se a gente ia ter um clima ali, né, da torcida do Mirassol um pouco mais revoltada, jogando contra o time, agora a gente não vai ter mais isso, mas eu acho que o Bahia tá muito mais descansado, né? O Bahia teve uma semana cheia aí para recuperar seus jogadores, o Mirassol teve esse jogo ontem, o jogo acontece no sábado, ou seja, eles vão ter aí menos de 72 horas de recuperação, né? O Bahia vai muito mais inteiro, o Bahia tem essa viagem, né, para lá, para Mirassol, porém o Bahia tem voo fretado, então acaba desgastando um pouco menos. Espero que o Bahia possa se aproveitar disso para poder trazer os 3 pontos, que será fundamental, principalmente visando que tem um jogo muito difícil contra o Flamengo na próxima rodada, né? Galerinha, vamos seguindo a nossa pauta aqui, vamos falar a respeito de Abel Ferreira, né? Que ontem, com o VAR da Conmebol, ele não teve, assim, a facilidade, né? O favorecimento que a gente viu acontecer na Arena Fonte Nova. E ele chorou, tá aqui, ó. Abel Ferreira volta a ironizar a arbitragem da final da Libertadores de 2025. Tá aqui, ó. O Maurício claramente tentou tirar o pé, mas enfim, realmente há um contato. Parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom. No passado o VAR da Conmebol não funcionou, mas esse ano parece que vai funcionar. Isso é uma coisa boa. Só não é coisa boa, Abel Ferreira, quando não funciona contra seu time, né, velho? Quando vocês fazem falta que dá origem a gol, que te dá triunfo, o VAR não chama, aí você não fala nada, né? Você é um falastrão, rapaz. Você é um falastrão. Tô tomando abuso do Palmeiras e de vocês, palmeirenses. Porque passou a semana inteira dizendo que o torcedor do Bahia era chorão. Inclusive, boa parte da imprensa do eixo, né, disse que era um choro ridículo de Rogério Ceni ao questionar o fato do VAR não ter, pelo menos, chamado o árbitro para olhar o lance, né, ali do Gustavo Gomes,
sobre o David Duarte, né? Aí vocês não falaram absolutamente nada, porque aqui no Brasil o Vasco só pode funcionar se for a favor do Palmeiras, né? Só pode funcionar se for a favor do Palmeiras e Flamengo, porque tem que ter a espanholarização do Campeonato Brasileiro, né? Só pode ganhar Palmeiras ou Flamengo. Tem que ter, né, essa regra aí, senão as coisas não funcionam aqui. Mas a gente vai pra cima. O resultado do jogo do Palmeiras foi bom, porque o Palmeiras vai ter que dar um pouquinho mais de atenção na Libertadores. Quem sabe tem alguns tropeços aqui no Campeonato Brasileiro, fazendo com que o Bahia se aproxime mais ali dos times que estão na ponta, né? Principalmente em relação ao Palmeiras. Galerinha, vamos falar aqui a respeito de possíveis reforços do Bahia na segunda janela. O Flávio, você lembra dele, né? Volante que passou aqui pelo Bahia. Ele vai voltar para o futebol brasileiro, tá? Vamos trazer aqui o que o Cifute trouxe pra gente. Vamos colocar na tela, tá aqui, ó. Meia central, ambidestro, com excelente trato com a bola e sem também. Tecnicamente é muito bom, um meia box-to-box, que costuma cair pela direita. Tem qualidade para organização e funciona como um segundo ou até um terceiro homem de meio de campo. E aqui, ó, a notícia é a seguinte: Flávio está de saída do Al Tawon de graça após o final da temporada saudita. Flávio é um dos melhores jogadores do time nessa temporada, excelente do clube e vindo de graça pode ser uma ótima opção para todos os clubes do futebol brasileiro. É uma opção muito boa para ser titular em clubes de meio de tabela ou que brigam pelo rebaixamento, é o que diz aqui o Cifute. Porém, com a identificação, né, que Flávio tem com o Bahia, inclusive quando ele se transferiu, né, ele deu declaração, acho que 2 anos depois, dizendo que tem o sonho de retornar para o Bahia. Então, quem sabe, estando de graça aí no meio da temporada dando sopa, acho que se encaixa no Bahia, tá? Uma vez que a gente já tem o Azevedo ali praticamente realocado para a direita, para a lateral direita, a gente precisa de um volante a mais, né? Para ter uma opção ali quando a gente não tiver o Caio Alexandre. Então, acho que o Flávio se encaixa muito bem, como fizeram a análise ali, né? Um meia box-to-box, consegue armar, tem qualidade, aparece bem para finalizar, a gente lembra da passagem dele aqui. Acho que sim, poderia ser uma boa contratação para compor o elenco do Bahia, né? Uma vez que a gente vai precisar de elenco, tá? Eu sei que muita gente aqui tem essa questão. Pô, é passado, o cara já... Mas assim, velho, não importa a idade, não. Se ele tá performando bem, principalmente na liga de onde ele estava, para compor o elenco, eu acho que pode sim agregar, principalmente porque o jogador é identificado com o Bahia, né? O cara tem aquele sangue, sabe o que é chegar aqui e contagiar quem tá começando agora aqui no Bahia, né? Mostrar um pouquinho da nossa história e ainda assim contribuir tecnicamente. Então, acho que pode ser uma boa sim. Flávio tá voltando aí pro futebol brasileiro de graça, quem sabe pode pintar aí como reforço do Sport Clube Bahia. Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui porque tem informação importante, talvez a principal desse vídeo. A Fonte Nova vai ter aí as arquibancadas móveis de volta em 2027. Tá aqui, ó, à tarde, trouxe a notícia. A Arena Fonte Nova terá arquibancada móvel na Copa do Mundo Feminina. E aí diz aqui, né, que sediada no Brasil em 2027, a Copa do Mundo Feminina acontece nos dias 24 de julho a 25 de julho de 2027. Para a competição, a Fonte Nova terá a adição de uma arquibancada móvel, estrutura que adiciona 5.000 lugares, né, que possui capacidade oficial de 48 a 50 mil torcedores. A Fonte Nova, na verdade, com a arquibancada móvel, pode chegar a 55 mil. A informação foi confirmada ao portal à tarde por Augustus Vasconcelos, que entrevistou aí o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes da Bahia. Óbvio que todo mega evento, toda mega operação, ela precisa de ajustes, então a Fonte Nova deve contar, por exemplo, com a arquibancada temporária no período da Copa, disse aí o secretário. A arquibancada móvel é instalada no setor sul da Arena Fonte Nova, conhecida ali como a área da ferradura. A estrutura provisória foi utilizada especificamente em 2 situações anteriores, na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014. Ainda segundo ele, o governo do estado estará empenhado em organizar todas as operações logísticas para que a competição aconteça da melhor forma possível. Tá bom? A gente foi buscar aqui
se inteirar um pouco mais sobre esse assunto. E a informação que a gente tem é que a arquibancada provisória vai ser instalada muito antes de começar as obras, a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo feminina. Então, o torcedor do Bahia vai ter a oportunidade de ter aí a Fonte Nova, pelo menos por um período, com a capacidade ampliada, né? A gente pode ter alguns jogos, principalmente de Libertadores, com a capacidade da Fonte Nova maior. A gente pode ter, por exemplo, alguns jogos da fase de grupos da Libertadores, caso o Bahia se classifique, com a capacidade de 55 mil lugares na Arena Fonte Nova. Isso porque, né, como a arquibancada vai ser instalada muito antes da Copa do Mundo, né, até porque precisa acontecer testes, né, para poder a operação na Copa do Mundo fluir 100%. Então vai ser jogos do Bahia que vai servir como teste para a arquibancada móvel. Então, o torcedor do Bahia vai, pelo menos por um período ali, ter o sonho realizado, né, de ver a Fonte Nova totalmente fechada, né, com a arquibancada móvel ali, sem a área da ferradura toda aberta. E aí a gente vai poder, quem sabe, bater o recorde que, dentro da torcida do Bahia, né, é contra o Guarani na Série B. Né? E a gente não tinha arquibancada móvel. Então, quem sabe no jogo da Libertadores a gente possa finalmente bater o recorde em um jogo grande, né? Um jogo de Libertadores, aí sim, pô, porque ficar com recorde contra o Guarani na Série B é sacanagem, né? A gente ainda não conseguiu bater aquela marca. Então, com a arquibancada móvel na Libertadores, a chance é muito alta da torcida do Bahia poder lotar a Fonte Nova, botar 55 mil perto daqueles 60, né? Pô, poderia chegar a 60. Porque assim, 60 pra mim é um número muito simbólico, né, velho? Era o que a torcida do Bahia botava todo jogo na Série C na Fonte Nova antiga. Era 60 mil ali todo jogo, todo jogo. Eu fui pra vários jogos daquela Série C. Né? Foi ali que eu comecei, de fato, a me engajar com o Esporte Clube Bahia. E gostava muito desse número. Pô, 60 mil na Fonte Nova. Hoje a gente fica alimentado aos 40, né? Porque Fonte Nova reduziu a sua capacidade com a reforma, né, pra Copa do Mundo. Porém, a gente tem essa oportunidade aí no ano que vem de, num jogo de Libertadores, num jogo grande, tomara que o Bahia caia num grupo foda, né, com times fodas, quem sabe pegar um Boca Juniors na Fonte Nova com arquibancada móvel, pô, a Fonte Nova vai ficar um caldeirão, vai ficar legal, tá? Vai ficar legal. No mais, é isso. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito. E, por favor, você que gosta do nosso canal, você que é inscrito, que acompanha diariamente nossos conteúdos, assiste o vídeo de novo. Se você pulou esse vídeo, volta e assiste, porque é assim que o YouTube agora passa a entregar nossos vídeos. Se vocês assistirem ele do início ao fim, quanto mais tempo você passa no vídeo, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a distribuir. Também não esqueça do like não, tá? O like é importante, tá bom? No mais é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!